Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou do primeiro ano do ensino médio e hoje eu vim gravar um vídeo sobre a Escola Literária Barroco, que aconteceu no ano de 1600, e em específico eu vou falar sobre o Barroco no Brasil. A primeira parte do vídeo vai ser eu falando sobre o contexto histórico, eu tentei resumir bastante, espero que ajude. E a segunda parte é o Arthur, que é da minha sala, que ele vai falar sobre as características e os artistas do Barroco. Espero que vocês gostem. O Barroco no Brasil, ele veio através dos jesuítas portugueses, no qual o objetivo principal era catequizar os índios. E naquela época o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Mas apesar disso, quando esse estilo artístico chegou aqui, ele acabou adquirindo várias características do território brasileiro, ainda mais que Portugal e Brasil viviam realidades completamente diferentes. Enquanto Portugal exibia seu luxo, o Brasil ele lutava contra a escravização dos negros e a perseguição dos índios. Sem contar que o Barroco ele acabou influenciando várias áreas da arte, que foi tanto a música, quanto a literatura, quanto as artes plásticas, quanto a arquitetura. Isso acabou deixando legados nas cidades do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife, bom, as principais cidades, né? E aqui em Minas, já que em Minas, ele ficou conhecido como século do ouro, por conta da exploração de minérios, que foi o principal polo cultural e econômico que acabou desenvolvendo mais a arte aqui em Minas. No período pós-reforma protestante, a Igreja Católica da Contra-Reforma, ela tentava se refazer e as monarquias absolutistas, elas tentavam se autoafirmar, ostentando o poder e luxo, e o que gerou naquela época a construção de novos palácios e igrejas, que a intenção era causar um impacto na sociedade. O motivo da construção dessas igrejas foi porque na construção delas, os azulejos, eles traziam passagens da Bíblia. Então, a pintura barroco, ela foi essencial para a Igreja Católica porque foi um jeito de reaproximar os fiéis após a Reforma Protestante. Bem, eu vou falar sobre as características do barroco brasileiro e vou falar também sobre os artistas do barroco no Brasil. As características do barroco brasileiro, as principais características são a união do religioso e do profano, a arte dualista, o jogo de contrastes, a valorização de detalhes, de mínimos detalhes. A linguagem dramática, o racionalismo, o exagero e o rebuscamento e o uso de figuras de linguagem. Com eles, existem mais dois que são fundamentais para o barroco, no Brasil, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo ele significa jogo de palavras, ou seja, ele vai sempre buscar a forma textual e não o conteúdo do texto. Então ele sempre vai utilizar termos cultos, linguagem rebuscada e ornamental para expressar suas ideias. Além desses termos, o cultismo também ele traz diversas figuras de linguagem, como hipérboles, paradoxo e metáforas. O conceptismo já significa jogo de ideias, e ele traz uma visão de valorizar o conteúdo do texto e não a forma textual. O conceptismo ele foi inspirado na poesia de um poeta espanhol chamado Francisco Quevedo, e por isso ele também tem que valorizar o conteúdo do texto e não a forma textual. O conceptismo ele foi inspirado na poesia de um poeta espanhol chamado Francisco Quevedo, e por isso ele também tem o conceptismo tem outro nome como quevedismo, por conta desse poeta. O conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, um pensamento lógico, que valoriza sempre o conteúdo do texto. Igual eu falei, ele valoriza mais o conteúdo do texto e não valoriza a forma textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era convencer o leitor e instruí-los por meio de diversos argumentos que eles utilizavam. Já os artistas do barroco brasileiro, os principais artistas, são Agostinho de Jesus, que era escultor, Aleijadinho, que era escultor, Bento Teixeira, que era um poeta,
Gregório de Matos, que também era um poeta, José Joaquim da Rocha, que era pintor, e Mestre Ataíde, que era um pintor. E entre outros também que eu não citei aqui, mas que também tem. Dentre esses que eu citei, eu separei dois que eu achei muito importante eles no Barroco brasileiro. Bento Teixeira foi um autor muito importante para o Barroco brasileiro, que ele trouxe a sua obra Prosopopeia, que tinha 94 estrofes, que era uma obra que exalta a obra de um outro artista, que era Jorge de Albuquerque Coelho, que era o terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos, que também é um dos artistas do Barroco brasileiro, foi um dos maiores representantes do Barroco no Brasil, porque ele se destacava nas suas poesias a questão lírica, a questão religiosa, a questão satírica e erótica. Ele era conhecido como Boca do Inferno, devido às críticas, e ele ironizava a sociedade da época. E na maioria das suas obras ele fazia essa ironia a acontecimentos daquela época. E foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Fique em casa e é isso.